Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Lugar de Fala. Eu sou Sayo Castro. E eu sou Sil Ribeiro. Nós estaremos com vocês toda segunda-feira, às 19 horas, com o nosso programa. Acreditamos que nossas experiências e conhecimentos poderão fazer a diferença na vida de nossos ouvintes. Vamos trazer vários temas, dicas, séries que inspiram, convidados que possam colaborar com conteúdo para o nosso crescimento e aprendizado, que é o caso de hoje, que nós estamos aí com uma pessoa super, mega talentosa. Quem é, Sayô? Conta para nós aí quem é. Nós estamos felizes demais, iniciando a semana maravilhosa, abençoada aí, com essa convidada, nossa amiga, mais uma grande empreendedora aí, Juliana Moraes Pereira. É a mãe da Maju, mas ela é especialista em gestão de pequenos negócios. Seja bem-vinda, Ju! Gente, vamos chamar ela de Ju, porque não vai ter jeito, hein? Não vai ter jeito, não. Que delícia você aqui com a gente ficou muito feliz de você poder aí participar aí com a gente nesse mês de agosto, aí, porque eu sei que a sua agenda é super concorrida, mas você hoje conseguiu aí ter um tempinho para trazer esse conteúdo maravilhoso aí do seu trabalho, né? E falar um pouquinho da Juliana Moraes. Seja bem-vinda, tá, Ju? Obrigada, eu que agradeço, Sayô, a Sil. Para mim é uma honra fazer parte aí desse programa de vocês, que já é sucesso total e é uma forma de mostrar a força da mulher e a força do empreendedorismo e a força do brasileiro, né, que não desiste nunca. Então, muito obrigada por terem me encaixado aí no programa de vocês, né? Obrigada. A gente é que agradece, Ju. A gente sabe que você está... É complicado para você, a sua agenda fica sempre... E além de tudo, Sayo, a Ju está de férias e nos concedeu a entrevista nas férias. Olha que bacana. Que legal! Então, ouvintes, por favor, fiquem aí, ouçam o programa. Tenho certeza que ela vai trazer muito conteúdo bacana para a gente, especialmente sobre o tema que nós vamos conversar aqui, né, Juliana? Hoje a gente vai conversar, gente, sobre mulher negra, periférica e empreendedora. Olha que tema! Isso está parecendo um filme, que bacana! E com uma especialista que é a Juliana, né? Mas, Juliana, antes da gente começar a falar sobre o tema, a gente quer saber quem é Juliana Moraes. Fala para nós quem é Juliana Moraes. Juliana Moraes é uma mulher, mãe da Maju, especialista em gestão de pequenos negócios, negra, periférica, batalhadora, assim como várias outras mulheres que nós temos aí dentro das periferias, formada em processos gerenciais, pós-graduada em administração pública e gestão de cidades, com mais ou menos alguns 20 e poucos cursos lá pelo Sebrae, pela Junta Comercial, todos voltados para os pequenos negócios. Juliana Moraes hoje também é consultora e funcionária pública pelo Estado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Concilio tudo isso com o fator de ser mulher, que já é a carga pesada, né? Você falou que parece filme, se não for, poderia ser, né? Inclusive, a gente poderia até pensar em um roteiro que não seria nada difícil. Fala do dia a dia, que já vai dar um filme com muitos capítulos e com a identificação de muitas mulheres. Então, essa é a Juliana Moraes, aqui de Santa Luzia. Sensacional. Da filme, da livro, né, Ju? Da série. Da série. O que quiser. Bacana, isso mesmo. Esse tema, assim, é bem bacana, e quando a gente pensou, né, no roteiro aí das nossas entrevistas, bater um papo, ver assim, quando a gente pensou nesse tema, realmente, a referência que nos veio foi você, Ju, que a gente já vê o seu trabalho, né, a gente já acompanha você há bastante tempo, e então, assim, foi de cara, eu e a Sil pensamos em você,
para vir falar sobre esse tema, né? E aí, a nossa primeira pergunta para você é o seguinte: por que cada vez mais mulheres negras periféricas empreendem? Na verdade, Sayo e Sil, cada vez mais o fato da mulher negra e periférica empreender tem chamado a atenção. Esse número cresceu? Cresceu, mas a mulher negra e periférica já empreende há muito tempo e muito, por questão de sobrevivência, por questão de se manter vivo ali dentro da sua comunidade. Além de ser uma grande empreendedora nata, ela é uma conciliadora de situações e que acabam despertando ali um espírito empreendedor nela e nas outras que estão perto. A comunidade se ajuda, a comunidade empreende junto, a comunidade sonha junto. Isso tudo está ali dentro daquele núcleo de comportamentos empreendedores. Então, a mulher periférica, negra, empreendedora, sempre esteve ali. Só que hoje ela tem mais destaque, né? A partir do momento que outras mulheres negras foram tomando lugar de muita ascensão, de muita luz, de muita visibilidade, essas mulheres foram jogando luz para as demais que estavam ali já na batalha há muitos anos, né? E aí a gente entende que nunca é tarde para nada nessa vida. A gente vê mulheres empreendedoras se destacando aos 50, 60, 70, 80, 90 anos publicando o primeiro livro. Então, quando existe essa vontade, quando existe, acima de tudo, essa coragem, e vou te falar que coragem é uma característica muito forte da mulher empreendedora, ela vai longe. Então, eu posso te dizer que hoje isso é mais divulgado, hoje isso está sendo jogado mais nas mídias, mas a mulher negra empreendedora sempre empreendeu. Ela sempre lavou roupa para fora, ela sempre foi faxineira, arrumadeira, cuidadora, salgadeira, todas essas coisas que eram por questão de sobrevivência. Mas hoje a mulher negra empreendedora é administradora, comissária de bordo, política, gari, se ela quiser, jornalista. Eu acho que a régua subiu bastante, né? E nós temos aí grandes representações, grande representatividade. Eu acabei de postar lá no meu story, eu comecei a ler o livro da Raquel Maia. Cara, eu acho que eu vou terminar ele com 2 dias, porque é uma experiência fantástica. A Raquel é exemplo de mulher negra, periférica, empreendedora, de grande sucesso, né? Então é isso. Essa característica está sendo muito marcante agora, mas ela já existe há muito tempo. Vou te contar uma história, sabe, Sayo? Minha mãe é manicure. E não existe, a meu ver, uma pessoa tão empreendedora quanto minha mãe. Minha mãe guardava dinheiro dentro de uma meia. E dentro dessa meia saiu o meu curso de datilografia, que foi o curso de datilografia em máquina elétrica. Cara, era muito top na época, ninguém podia pagar. E minha mãe me chamou no cantinho, contou as notas e falou, vai lá e paga, porque isso aí vai abrir as portas para você. Eu devia ter uns 14 anos. Quer um exemplo maior do que isso, de mulher negra empreendedora? A minha mãe nunca trabalhou para ninguém. Ela sempre trabalhou para ela, de manicure, há 45 anos, para as mesmas clientes. As clientes vieram no nosso aniversário de 15 anos, no nosso casamento, batizado dos meninos, tudo, porque virou família. Minha mãe é o maior exemplo de mulher empreendedora negra periférica da minha vida. Dona Célia Manola. Uau! Olha só que bacana, né? É isso que é bacana, né, Ju? É isso que dá força para a gente. Eu acho que eu acredito muito isso aí, Ju, da outra entrevista que nós fizemos segunda-feira, eu falei que o empreendedorismo é mais uma questão de atitude, né? É mais uma atitude, não é só o CNPJ, é muito mais do que CNPJ. Que bacana, que bacana. Ô, Ju, dentro desse contexto aí, que você acabou de nos mostrar aí, me fala um pouquinho assim, a questão do perfil do empreendedorismo dessas mulheres negras e periféricas. Fala pra gente um pouquinho desse perfil. O que você vê desse perfil? A característica que eu enxergo assim como muito marcante é essa vontade que eu já falei anteriormente. Então, o perfil dessa mulher é coragem,
ela vai, ela enfrenta, sabe? E aí ela começa a vender marmita, deu certo, não deu, ela passa para o salgado, não deu certo, até que ela se firme em alguma coisa, mas ela não se entrega. Essa é uma característica muito forte da mulher empreendedora. E aí, Sil e Sayô, hoje a gente enxerga uma periferia trabalhando muito em rede, que também é uma característica, né? Então, se tem uma que presta um serviço de manicure, a outra já vai lá para o espaço dela e presta um serviço de bronze, a outra presta um serviço de cabelo, e aí cria-se uma rede onde o dinheiro que ganha aqui, gasta aqui. Isso é muito importante. Isso vai muito além do comportamento empreendedor e da atitude. O que gera? Desenvolvimento para aquele local, fortalecimento para aquele território. E tudo a partir de uma característica importante da mulher negra empreendedora. Não desiste. Ela não desiste. Ela fica firme e ela vai, e ela faz, e ela passa isso para as outras, sabe? Ela nunca que deixa, vamos falar assim, não deixa a peteca cair. Então, está sempre uma ajudando a outra. Então, quem vai puxa a outra, e isso é literalmente verdadeiro dentro das comunidades. Então, para mim, a maior característica é não desistir, ter coragem, ter vontade, ir embora, vai que vai dar certo. Ouvindo a Ju falar assim, né? Eu que trabalho também com redes de mulheres empreendedoras, né? Nos outros projetos que eu tenho, e assim, ouvindo a Ju, ela falando no caso da mulher empreendedora da comunidade, ela vai criando oportunidades. E ela vai criando assim, dessa forma que a Ju falou, que vai ficar concentrada a questão financeira de dinheiro ali para todas e para a própria comunidade, né? Ali. E eu achei assim, fantástico. É totalmente diferente do público de mulheres empreendedoras que eu tenho, às vezes, no projeto, que não conseguem enxergar essas atitudes das mulheres negras que atuam na comunidade. Que eu acho que se fizesse esse papel, né? Não vou falar, né, assim, de relação de raça, mas se elas entendessem que é criar oportunidades no seu meio, como você está colocando para a gente, que é o que você conhece muito bem e atua, né? Você tem o exemplo da sua mãe. Então, assim, seria fantástico para todo o segmentos de redes, independente se é periférico, se é de outras, seria fantástico. Eu falo muito, quando você me conheceu, Ju, da sororidade de verdade. E aí você fala assim, eu queria realmente saber qual que é a sororidade da Sayô. E eu acredito demais nisso. Porque é assim que funciona, você criar essas oportunidades e ajudar umas às outras, mas de uma forma verdadeira, né? Não só da boca para fora, entendeu? Trabalhar essa verdade, Sayô, desculpa te cortar, trabalhar essa verdade é algo que a gente vê muito dentro das periferias, até porque o crescimento de uma depende da verdade da outra. E às vezes dentro da comunidade, se tem alguém que não se encaixou ali dentro daquele negócio, ela pode até não fazer parte do negócio em si, mas ela pode tomar conta das crianças enquanto as outras vão ser empreendedora, e ela está sendo empreendedora também, sabe? Ela criou para ela um negócio até sem sentir, porque dentro dessa rede a gente vai se ajudando. Então, se você não pode, você não tem o dom, não consegue trabalhar com a cozinha, não consegue trabalhar com a beleza. Mas peraí, tem cinco crianças aqui que precisam de alguém para tomar conta, enquanto as mães vão trabalhar. Você topa? Topa. Então, beleza, você criou seu negócio a partir de agora. Você é cuidadora de criança. Vamos embora. Ô, Juliana, eu, para fazer essa entrevista, eu fui pesquisar algumas coisas e vi muita história interessante, muita história bacana. Ouvintes, eu queria que vocês prestassem atenção nessa história que eu vou contar aqui. E eu vi a história da dona Helena. Foi justamente isso que aconteceu com ela. O que ela fez? Tinha as pessoas as mulheres negras, né, da periferia, que estavam empreendendo e não tinha com quem, na pandemia, não tinha com quem deixá-la, as crianças. E aí, o que ela fez? Ela reuniu 8 crianças, começou a tomar conta dessas crianças e com o dinheiro que ela ganhava, sabe o que ela fez? Ela pagou o advogado para tirar o filho dela da cadeia. Olha, gente, olha que bacana
bacana isso, que visão, não é não, Ju? Que maravilha que é isso, que bacana. E aí ela estava sendo entrevistada por uns alunos de faculdade lá, e conversando com ela. E ela falou que quando ele saiu, foi por drogas, né? Quando ele saiu, para ela, assim, era o troféu que ela tinha, não foi nem o nascimento, aquele momento que ele chegou em casa, voltando da penitenciária, foi um troféu, foi o nascimento dele, foi um renascimento, que foi com muita dor, com muito sacrifício que ela conseguiu tirá-lo da cadeia. Eu achei dela. Eu achei extremamente sensacional, show de bola. É aquilo assim, quando você acredita, você vai e faz, você não fica esperando, não. Então, eu achei sensacional, achei muito bacana, muito bacana. Muito top mesmo. Agora é o seguinte, gente, nós estamos terminando esse bloco e daqui a pouquinho a gente volta, porque, pelo que está chegando aqui na rádio, também perguntas dos ouvintes. Olha que bacana a gente falar assim, desse tema tão importante e está chegando, mas eu quero sim que você dê o telefone também da rádio, para quem quiser aí mandar mais perguntas, porque a Ju tá aí, a Juliana Moraes Pereira, vai responder tudo para vocês, né? Porque vocês estão percebendo que é uma mulher fantástica, com um conteúdo aí, e empreendedorismo na veia. Na veia, total. Tá ensinando demais pra gente aqui. E eu já tô doida para ir em Santa Luzia. Ó, Ju, deixa eu te falar, eu e a Sil, a gente se convida para ir conhecer os empreendimentos. Eu já quero ver essa rede dessas mulheres, conhecer, sabe? Ver, porque isso é muito bacana, a gente valorizar. Vamos lá no espaço da irmã da Ju, da Luciana. Vamos lá, vamos no espaço dela. Estou esperando vocês, faço questão de acompanhá-las aqui no espaço da Luciana Schettini, que é uma casa maravilhosa. Preparem para a gente ter um dia de beleza assim incrível. Mas eu também queria que vocês viessem num segundo momento para a gente ir na Feira do Palmital, que é uma feira muito tradicional, é uma feira que tem, em média, de movimentação financeira 2 milhões por mês. A gente está falando de pequenos negócios. Ai, eu quero. Ah, não, se a Sil concordar, nós vamos primeiro na feira. Eu adoro gente, adoro ver as coisas, aprender com outras pessoas, sabe? É muito fantástico, assim. Então, a gente vai entrevistar o pessoal lá do Palmital, né, Sayô? Vamos fazer vai ser bacana, vai ser muito top. Já, não saia daí, por favor. Tem muita coisa que ela vai falar. Daí, a Juliana está conversando, principalmente as mulheres e homens também. Faça o favor de ficarem aí para estar ouvindo o que a Juliana está falando. Ela está contando muita coisa bacana. E sabe o que é interessante? Tudo que a Juliana está conversando aqui com a gente, ela está falando sobre mulheres negras, periféricas e empreendedoras. E ela, gente, pode falar porque ela está vivendo, ela vive isso é o cotidiano dela, gente. Então, que a coisa melhor quando a pessoa tem o poder, né, Juliana, de estar falando de propriedade. Então, isso é muito bacana. Nós estamos aqui no segundo bloco, então aproveite. Eu vou dar o telefone de novo para quem quiser entrar lá para conversar com a Juliana, mandar a sua pergunta para a Juliana. É o 31 99199 5164, tá? Então, Ju, vou te perguntar uma coisa. Como é que funciona o apoio dessas mulheres negras, periféricas, nas comunidades? Como é que esse apoio de rede que existe? Existe isso? Como é que funciona? O que você viu que você pode contar para a gente? Você acha que é de diferente, vamos falar assim, dos outros tipos de empreendedorismo? Olha, Sil, essas mulheres, por natureza, já se unem, né? E eu acho que esse foi o primeiro movimento que elas fizeram, talvez até que involuntário. Uma pega a mão da outra e segue em frente. Mas nos dias de hoje, a gente tem muitos projetos e programas voltados para essas mulheres, né? Muitos editais voltados para essas mulheres,
muitos fundos voltados para essas mulheres, e fundos e editais e programas e projetos com nomes que deixam essas mulheres mais à vontade, que elas se identificam, sabe, com esses projetos. Porque quando você vai buscar algo, que aquele algo que está sendo oferecido não tem nada a ver com a sua realidade, você vai sentir uma dificuldade muito grande. Hoje a gente tem aí várias empresas que são apoiadoras de projetos dentro das comunidades. A gente tem uma CUFA que é extremamente fortalecida, que está de portas abertas para mulheres negras empreendedoras periféricas. A gente tem um projeto Favela, que está de portas abertas, que inclusive fui professora do projeto. A gente tem um Fundo Baobá, que fala a língua do povo negro, que fala a língua das mulheres negras dentro da periferia. Mas eu posso te dizer que o primeiro movimento que aconteceu foi delas com elas. Foi um movimento de nós por nós. Porque se a gente não se une e não se fortalece, a gente não tem como nem buscar uma melhor colocação. Claro que a gente se fortalece ali dentro daquele núcleo, dentro daquela comunidade, mas sempre querendo buscar um algo a mais. Por que não? Eu quero disputar de igual para igual com qualquer pessoa e com qualquer empresa. E a gente tem aí modelos de empresas de sucesso que tem como CEO, como diretor, mulheres negras, empreendedoras periféricas. Então, respondendo à sua pergunta, eu penso que o primeiro movimento foi feito delas com elas mesmas, para se fortalecer. Isso chamou a atenção de gente que tem um poder aquisitivo melhor e falou, olha, peraí, não, se essas mulheres estão fazendo esse movimento aí, eu preciso entrar ali, eu preciso estar, de alguma forma, para fortalecer. E aí foram grandes marcas, grandes empresas, grandes artistas, grandes mulheres que têm representatividade, mas que às vezes era uma representatividade solitária, que tinha acontecido, mas que era solitária, e um busca força no outro e vai em frente. Esse é meu olhar aí para essa rede das mulheres negras periféricas. Ô, Ju, eu acredito muito que essa fortaleza dessas mulheres periféricas e negras, isso já é uma coisa que já vem da cultura, não é não, Ju? Isso já vem, com o passar do tempo, elas já são naturalmente fortes, são ousadas, são destemidas. Eu acredito, corajosas. Corajosas, isso mesmo. Corajosas. Olha, Sil, eu sou muito fã da Jojo Todinho. Primeiro que eu acho que ela é muito verdadeira, ela fala o que ela quer, não hoje que ela tem um poder aquisitivo melhor, deu essa possibilidade dela falar o que quer, mas ela fala o que quer desde que ela apareceu na mídia como Jojo Todinho. E ela dando uma entrevista numa rádio há uns 20 dias atrás, ela disse o seguinte, olha, está na hora de vocês pensarem em outra pessoa para lavar o banheiro de vocês, porque as mulheres negras periféricas, elas querem sentar na mesma cadeira que vocês estão sentados. Eu acho que foi um recado muito importante que ela passou, e eu entendo que esse realmente é o caminho. Claro que nunca menosprezando o trabalho de ninguém, todo trabalho é importante, Silmara. Incrível como que, às vezes, alguns trabalhos passam como não importante ou menos importante. Todo trabalho é importante. Quando eu chego para trabalhar, se o meu ambiente de trabalho não tiver sido limpo e não tiver sido higienizado, eu não tenho como dar o meu melhor se o meu ambiente não está me dando o melhor. E quem fez isso foi uma pessoa que chegou bem antes de mim e deixou tudo preparado para eu poder trabalhar. Então, todo trabalho é importante. Mas hoje, quem era visto só com trabalhos menores, que era mulher negra, periférica, que era chamada sempre para faxina, para trabalhar em cozinha, esses trabalhos ainda existem, mas hoje elas também querem ocupar outros espaços. E querem só não, tá? Elas estão ocupando outros espaços. Isso, eu acredito nisso. Isso que tem que acontecer, né? É difícil, assim, é interessante a Ju pontuar, a Jojo Todinho, também sou uma fã dela, acho que a gente tem que falar o que realmente a gente sente, gosto dela, já acompanhei ela também no início, e tantas outras mulheres aí, que tem que ter um lugar de fala, tem que ter a voz mesmo, para poder mostrar, e todas podem ter oportunidades, e ninguém
melhor que ninguém. Eu gosto muito de usar essa frase, nós somos todas iguais, às vezes temos, como que eu falo assim, habilidades diferentes, mas que se juntam, fazem essa rede maravilhosa que você falou, que todo mundo poderia ser assim, em qualquer lugar, não só a mulher periférica, mas de todas as áreas, de todos os lugares. Seria muito legal isso. Sayô, eu sempre termino as minhas aulas assim, ó, ninguém é melhor que ninguém, e aí aproveitando o seu gancho. Ninguém sabe mais do que ninguém. O que existe são saberes diferentes, um saber completa o outro e a gente segue em frente, porque ninguém se faz sozinho. Ninguém se faz sozinho. Exatamente. Ninguém faz sozinho mesmo. Não tem como que é bom, né? A gente ter outras pessoas. Como eu não conseguiria viver sozinha, eu não seria, sabe? Eu gosto de contato com as pessoas e eu gosto de aprender, o tanto que eu estou aprendendo com vocês. Quando a gente tem um contato com o nosso ouvinte, com o nosso seguidor, o tanto que a gente aprende com eles, porque eles sempre estão divulgando, compartilhando ações, movimentos com a gente aprende. E isso é legal. Somos todos realmente iguais, assim. É o que você falou. Você falou de uma forma diferente. Eu falo assim, nós temos habilidades diferentes que se completam. E acabou de chegar uma pergunta aí de uma ouvinte. E aí faça aí, saiu a pergunta que chegou aí. Chegou para é uma pergunta importante que até eu estava querendo saber. Essa questão do faturamento. Por que esse faturamento é menor que o das empreendedoras brancas? Existe isso? Existe. Existe, né? Existe. Então responde, por que existe? Porque a gente tem um país de preconceituosos ainda. Existe isso porque a gente está falando de racismo, a gente está falando de preconceito, a gente está falando de exclusão, a gente está falando de não dar lugar de fala para essas pessoas. Isso tem mudado muito, mas ainda existe esse tipo de comportamento quando é de uma disputa de negócios, quando é uma disputa de espaço, quando existe uma disputa de produtos, quando existe uma disputa de serviços, né? Eu, nas minhas consultorias, eu escuto relatos das mais variadas formas, assim, desde que eu fui participar de um processo de seleção e eu conversei com a pessoa só por telefone normal. Quando eu cheguei lá, que a pessoa me viu, ela não quis mais o meu produto, não quis o meu serviço. Quando ela viu que eu era negra, ela simplesmente me excluiu de uma maneira muito educada, mas eu senti que eu estava passando naquele momento por um processo de preconceito. Isso não acontece só com mulher, tá? A gente aqui está falando de mulher negra periférica, mas eu tenho colegas que estão ocupando lugar de destaque também e que me relataram que assim nunca passaram por momentos de preconceito tão grande e uma necessidade tão grande de se autoafirmar. A gente, como negro, a todo momento a gente tem que estar provando que a gente é bom. Não, a gente tem que estar provando que a gente é excelente. Porque se a gente não for excelente, a gente não ocupa aquele lugar. Se a gente não for muito bem articulado e se a gente não tiver muita certeza de tudo que você está falando, que a gente está falando, a gente não ocupa esse lugar. Então, quando você fala dessa diferença de faturamento entre negócios de mulheres brancas e negócios de mulheres pretas, eu falo para você que no meio desses dois existe uma palavra chamada preconceito, que está sendo quebrado, graças a Deus, mas que sempre existiu e, infelizmente, eu penso que sempre vai existir. Diminuiu? Diminuiu muito. Se não tivesse diminuído, talvez nós não estaríamos aqui conversando. Mas isso ainda precisa melhorar muito mais. E precisa ter muito mais espaço. Precisa ter muito mais vez, lugar de fala, literalmente. Mas aí, quando a gente vê uma menina de 13 anos, periférica, ganhando uma medalha de prata numa Olimpíada no Japão, a gente vai me desculpar, a gente cala a boca de todo o preconceito e fala, meu filho, você está muito atrasado, que não existe isso mais. A gente está falando de pessoas, nós não estamos falando da cor da sua pele. Eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de empoderamento, eu estou falando de potencial, eu não estou falando da cor da sua pele. Não me interessa a cor da sua pele. Eu quero saber se você vai produzir e vai me dar o resultado que eu preciso. O resto, cara... É isso que eu penso, assim, sabe, Ju? Eu fico pensando assim, meu Deus, a cor da pele não te define nada. Que isso? Nós, em pleno século XXI, ainda tem gente que pensa assim.
E aí, como você fala, pensa assim, Ju. Pensa, porque eu já vi muita coisa acontecendo que eu falei, gente, eu não estou acreditando que isso é sério, isso é verdadeiro, que está acontecendo. Parece que saiu de uma novela mexicana, daquelas bem ruinzinhas. Ou de um filme de terror, porque falar isso realmente, o olhar que a gente tem, eu tenho um olhar, é o que eu falei, são todos iguais. Eu não vejo a pessoa por causa de cor, ou não, sabe? Eu não consigo imaginar como que várias pessoas vejam isso, coloque isso em primeiro lugar, entendeu? A cor. Aí, Sayo, a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu falo com propriedade disso, do preconceito camuflado. É aquele que a pessoa diz, olha, eu não tenho preconceito nenhum, imagina, isso é um absurdo e tudo. Mas daí ali, na hora que ela tem que tomar uma decisão, você percebe o comportamento dela oscilando e ela não consegue esconder que ela tem em si um preconceito intrínseco, uma coisa que está ali dentro dela que causa sofrimento para ela mesma, mas que ela não consegue dar conta daquilo. Então, quando existe uma mídia aí falando o tempo inteiro do preconceito, que vamos quebrar o preconceito, que não sei o que, que não sei o quê, muitas pessoas saíram do armário, literalmente, com relação a esse tipo de comportamento, conseguiram se livrar e outras não. Porque quando você vive numa sociedade que 90% da sua vida você esteve inserida dentro de comportamentos que são preconceituosos, eu não tenho nem que culpar essa pessoa, porque ela viveu naquele ambiente. E a gente que tem ali um conhecimento, eu, você, Silmara, que temos esse conhecimento, é inadmissível que nós tenhamos qualquer tipo de comportamento preconceituoso, seja ele de cor, seja ele de escolha sexual. Eu não quero nem saber se o cara não gosta de mulher, se ele gosta. Gente, isso não me interessa, eu gosto da pessoa. Então, o preconceito ele tem vários degraus aí que a gente precisa subir ou descer, né? Aí vai de cada um. Exatamente. Gente, olha que bacana. E o que eu gosto nessas entrevistas, de estar falando com os nossos convidados, gente, essa riqueza de detalhes, porque ela vive na pele. Isso não sou eu nem a Sayô que estão falando com você, não. Isso é ela que vive. Olha que bacana isso, gente. Isso é que me encanta, isso é que eu adoro, isso é que eu gosto de fazer. É ver a pessoa falando. Isso pode ajudar muita gente que está nos ouvindo, sabe? Isso é importantíssimo, Ju, muito bacana mesmo. Você é mulher que faz. Gosto muito de estar te ouvindo, viu? Bom. Sil, chegaram mais perguntas aí dos ouvintes. A próxima eu achei muito legal. Pode fazer para nós, por favor. Vamos lá. Como as mulheres negras e periféricas que empreendem estão superando a crise causada pelo Covid-19? Eu não tinha pensado nessa pergunta aqui. Interessante. E aí, Ju? Não sei, vamos deixar eu responder. Na verdade, essa questão da crise do Covid foi tão surpreendente para todos que mesmo as mulheres de periferia, empreendedoras que estão ali acostumadas com o dia a dia duro e se reinventam sempre, tiveram sim essa dificuldade de se reinventar, porque de repente foi tudo de uma vez. É um negócio que alguns casos deixou de existir ou diminuiu o fluxo de renda. Foi o filho que foi para dentro de casa e começou a demandar da comida da casa. Foi o marido que perdeu o trabalho e foi o negócio dela que ela ficou sem saber para onde ir, como fazer. Aí eu volto a falar da questão da rede, sabe, Silmara e Sil? Eu participei de 2 projetos aqui em Santa Luzia e um online, que era para oferecer possibilidades para essas mulheres através dessa rede. Porque muitas entraram em quadro de depressão, muitas entraram em quadro de pânico, por não saber qual caminho tomar em meio a uma diversidade tão grande e diferente daquela diversidade que elas estavam acostumadas a lidar. Então, quando existe uma dificuldade muito grande, Silmar, o que a gente faz? A gente pede ajuda, né? Então, foi o que aconteceu com essas mulheres aí. Eu posso falar pelo menos aquelas que eu estive mais próximas delas.
Foi criado, então, um fortalecimento a partir de uma rede, sabe? Eu te ajudo, você me ajuda. E aí, quando eu falo eu te ajudo, se eu precisar te dar uma cesta básica, eu vou te dar uma cesta básica, que eu sei que você precisa comer para você pensar. Então, estou falando dentro de uma realidade das comunidades. É a falta da comida mesmo. Né? A comida é do pai, da mãe e dos filhos. Porque se você não tem o mínimo na sua casa, você não consegue pensar em outras saídas. Então, a partir desse fortalecimento e dessa criação de rede, elas foram se entendendo e entendendo o mundo digital. Porque muitas meninas, elas tinham muita dificuldade nesse mundo digital. Como que eu vou vender meu produto? É pela internet. Eu tenho o celular na minha mão, mas eu não sei nem fazer uma foto legal. Aí vem a outra e fala, não, mas eu tiro umas fotos bacanas, eu posso fazer as fotos do seu produto sim, e aí a gente cria o seu Instagram. Mas eu não sei nem o que é Instagram. Eu sei porque eu tenho. Então, a rede foi criada. Uma foi ajudando a outra. E uma foi alimentando a outra para que aquele negócio não morresse e que ela não fosse morrendo aos poucos, deixando seu negócio morrer. Porque a internet, para a gente, foi um desafio muito grande nessa pandemia. Foi uma corrida muito injusta. Né? Muitos com celular iPhone e outros com celular que nem tinha internet. E outros com celular sem poder colocar o danado do crédito. Muitos da comunidade não tem conta. Eu vou lá e coloco R$15 por mês no meu celular e aquilo tem que durar o mês inteiro. Como que eu vou usar o meu Instagram se eu tenho R$15 de crédito no meu celular? Você entende que são realidades claras para as mulheres da comunidade? E aí, em algum momento, a gente estava na apresentação de um projeto e aí uma amiga falou assim, gente, mas espera aí, todo mundo tem celular. Eu falei, opa, parou. Nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem celular que tem capacidade de suportar um Instagram, um Facebook, um WhatsApp funcionando ao mesmo tempo. E olha, nem todo mundo tem conta. Quem não tem conta não tem como colocar crédito. Quem põe crédito, os dados são insuficientes para manter o Instagram. Então, vocês entendem a necessidade de uma rede? Porque quando eu crio uma rede, o que eu vou fazer? Eu abro uma conta de internet e todas conseguem usufruir daquele Wi-Fi para divulgar o seu produto ou o seu serviço em determinado horário. Então, por exemplo, eu tenho Wi-Fi na minha casa, Sil. Aí eu combino com elas, meninas, todas as terças, quarta-feiras, vocês podem vir para cá, vocês vão utilizar o meu Wi-Fi e divulgar todos os produtos de vocês. Depois que vocês divulgarem, vocês vão ficar recebendo só perguntas via WhatsApp, que aí é menos pesado para a internet, beleza? Beleza, criei uma rede fortalecedora. Eu dei para ela o subsídio para ela trabalhar. E aí ela segue em frente. Vocês entendem a necessidade, a importância e o peso da criação de uma rede? Nossa, é tudo para ela. Nossa, gente, eu estou aprendendo, estou tendo ideias aqui. É muito legal isso. Você tem esse grupo? Você tem um grupo formado com a rede dessas mulheres? Eu tenho alguns grupos aqui que estão atuando assim. Aqui em Santa Luzia, em Lagoa Santa também. E a gente consegue encontrar esse grupo, conversar com algumas mulheres? Consegue. Ai, Silvia, eu quero conhecer. Por quê? Olha o que você fez. Você me deu um outro olhar em relação ao empreender em rede, em relação à comunidade, em relação ao que a gente já faz, o que a gente tem de outros projetos. A gente tem esse olhar que realmente é muito mais difícil. Eu tinha parado para ter esse olhar que você falou aí. Opa, nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem internet. Com as crianças das escolas estaduais, das escolas municipais. Porque a gente viu que as escolas particulares, eles seguiram. Mas os estaduais e os municipais não seguiram. Tanto assim, emergencialmente, quando fez a pandemia. Por quê? Porque eles tinham as dificuldades. Eles não tinham um bom computador, né? Então, agora eu já tive um olhar aí para as mulheres. Elas tiveram que realmente ter esse apoio. Até, eu acho que o apoio em rede para elas, se eu estiver enganada, você me corrija, cresceu muito mais. A sororidade para elas, nesse momento de pandemia, foi bem mais exercida. Assim, sabe o que acontece, meninas? Assim, muita coisa virou modismo, muita coisa virou moda, assim, né? A comunidade está cansada de fazer uma coisa que não tinha nome e virou empreender. A comunidade está cansada de se ajudar de uma forma que não tinha nome e virou trabalho em rede. A comunidade está cansada de se unir, de se dar força uma com a outra e isso não tinha nome, virou projeto, virou fundo, virou parceiro.
Então, assim, a gente já está cansado de fazer isso há muito tempo, só que agora virou moda. Então, isso quando vira moda, ele vai para as páginas da internet num outro nível, que não é o nível dentro da realidade das comunidades. O que a gente vê hoje nas divulgações e na mídia como um todo são vidas empreendedoras fantasiosas. Na vida real, o bicho pega e pega com força. Pega sim. Eu falo que empreender é maravilhoso, tá? Beleza, mas, cara, se alguém te chamar para empreender, corre dessa pessoa, porque empreender é difícil demais. Se você não puder dedicar com qualidade o seu tempo, acreditar e apostar no seu sonho de verdade, não vai importar se você é mulher negra da comunidade, se você é mulher branca, lá de cima da Zona Sul, vai dar tudo errado, porque tem a ver com comportamento, tem a ver com comprometimento, sabe? E aí que vai, porque a mulher negra da periferia tem uma dificuldade que tem que ser quebrada, a mulher branca da Zona Sul tem outro nível de dificuldade que também tem que ser quebrado. Então, é desafio todo dia, é o tempo inteiro. Empreender não é fácil, mas é uma delícia. Aqui, Ô, Sil, nós fizemos uma live há pouco tempo pelo projeto mesmo, e a gente falou sobre o empreendedorismo, é chique falar, né? Empreendedorismo, mas dá um trabalho, mas é bom quando você tem essas atitudes, a determinação de realmente fazer. Gente, peraí, o segundo bloco já está terminando. Daqui a pouco tem mais pergunta aí para Juliana, tá? E também vai ter aí, ó, o terceiro bloco, tem o jogo rápido. Vamos ver como que a Juliana vai sair nesse jogo rápido. Quero só ver. Aguardem aí que a gente volta. De volta aqui no programa Lugar de Falar, o nosso programa. E hoje nós estamos indo para o terceiro bloco já. Que pena, saiu, que pena, Juliana. E a gente está batendo um mega papo aqui com a Juliana Moraes, que está falando para a gente sobre as mulheres negras, periféricas e empreendedoras. Olha que assunto, gente. E está muito legal o papo, porque o contexto dela não é nada da mídia, que a mídia traz, que a mídia fantasia, que a mídia aumenta ou que a mídia diminui. Nada. É verdadeiro. O que está acontecendo aqui é verdadeiro. Então tá muito bacana. Quem não escutou, né, Sayô, não teve a oportunidade de ouvir todo o programa, depois pode ir no nosso canal do YouTube, que vai estar lá a entrevista por completo. Mas vamos lá, Juliana. Me fala, Ju, às vezes eu fico pensando muito assim, por que as estratégias de diversidade, de racismo, elas não dão certo, elas falham? Por quê? O que acontece? Na verdade, Silmar, eu acho que muita coisa já deu certo, sim, sabe? Poderia ter dado muito mais, né? Quando o assunto é diversidade, uma diversidade que fere, que machuca e que em alguns momentos até mata. Então, eu penso que a gente já evoluiu muito com relação a isso. A gente já conseguiu levantar uma bandeira muito forte, muito firme, com relação a essa diversidade real, em relação à vida real. Claro que a gente tem que evoluir muito mais, mas isso vai acontecer à medida que forem criadas políticas públicas que possam oferecer um melhor suporte legal para essas pessoas. Uma política pública onde as diferenças sociais sejam amenizadas, você não precisa estar gritando o tempo inteiro a sua necessidade, porque vocês concordam que expor a vida também é um sofrimento? Né? Então, quando se tem uma política pública que abarca todas essas necessidades, a gente tem um preconceito diminuído, porque, por mais que ele exista, ele não está sendo tão escancarado a partir das necessidades encontradas nas periferias. Então, eu enxergo como um processo de evolução muito positivo, uma cadeia muito produtiva. Precisa melhorar? Claro que precisa, mas a gente já avançou bastante, graças a Deus. Os resultados têm sido maravilhosos. Eu acredito também que essas estratégias de diversidade, né, aqui nós estamos falando especificamente do racismo, eu acredito que elas não funcionam muito, isso é meu ponto de vista, ao meu ver, sobre as minhas óticas, né, sobre a minha visão, que elas não são feitas por quem sente, entendeu?
Deu para você entender? Não, elas claro, não são eu vou te dar um elaboradas. exemplo. Não, eu vou te dar um exemplo que vai muito dentro disso que você está falando. É uma situação diferente, mas que vai de encontro a isso que você está falando. Para eu falar qual é a dor do outro, eu em algum momento tenho que ter passado por aquela dor. Como que eu vou criar uma lei falando de racismo se eu nunca... É bem complicado isso. Então, há uns 2 meses atrás, eu entro para uma sala de aula, dando aula para empresários, e mulheres empreendedoras e homens do Amapá, Maranhão, Macapá, Piauí, era uma turma bem norte-nordeste ali. E aí, quando eu entro, todas as câmeras estavam fechadas. E aí eu comecei a conversar e falei, gente, olha, o momento é diferente. Claro que uma sala de aula não substitui, um online não substitui o presencial. Mas eu queria muito ver a carinha de todos vocês, para a gente poder compartilhar um levantar de sobrancelha, um sorriso no canto da boca. E, de repente, as câmeras foram se abrindo, e aí tinha mãe com criança no colo, mãe mexendo panela, fazendo curso, mãe passando roupa, homens no local de trabalho, todo mundo tirou aquele tempo para fazer aquela aula comigo. E, de repente, vem uma pessoa e fala assim, a professora, para mim, eu estou me sentindo extremamente emocionada, porque a dificuldade da mulher negra empreendedora periférica é muito grande. Quando eu vejo uma professora negra, eu me identifico tanto que abrir a câmera para mim não é sacrifício nenhum. Então, vocês entendem que quando eu falo de uma dor, eu tenho que, em algum momento, ter sentido ela de verdade? E aí, quando essa aluna abre a tela e dá de cara com a negona aqui, ela falou, não, então eu tenho que fazer essa aula, porque a minha professora é preta assim como eu, ela é empreendedora como eu, mas ela batalhou, ela estudou e ela está ali para passar conhecimento. Cara, eu quero absorver o máximo possível. Então, são várias maneiras da gente se pôr no lugar do outro e entender qual que é a dor do outro, né? Empatia não é só uma palavra bonita, não. Inclusive, tem muita gente que nem sabe o que é empatia. Né? Você tem que ter mais empatia. A pessoa tem que ser... Gente, para! É você sentir a dor do outro. Vamos falar a vida real, né? A vida real mesmo. Outra coisa que eu queria pontuar aqui, Silmara, eu sempre falo que o empreendedorismo virou tanto moda que ele virou business, né? Então, você fala empreender, negócios, que business? O pessoal da comunidade quer falar de dinheiro, de vender. Eu vendi, ganhei tanto. Eu fechei meu negócio. Ganhei... Gente, vamos falar português. O pessoal dos Estados Unidos não fica querendo falar igual a gente, não. A gente é que fica querendo falar igual eles para parecer que tá chique. A vida real, ela é bem dura para você estar usando termos americanizados no empreendedorismo. Vamos falar os termos reais, gente. É vender produto para lá e dinheiro para cá, né, não? Ô, Ju, empreendedoras negras, pioneiras no Brasil, quem você acredita que mudou todo esse contexto empreendedor? Cara, tem muita gente boa aí. Eu acho que as escritoras, né? Carolina de Jesus, quem começou a escrever e falar das suas dores, começou a despertar o comportamento empreendedor nessas mulheres. Aí eu estou falando muito lá atrás, né? Mas nos dias de hoje a gente tem aí uma Thaís Araújo, que representa muito bem essas mulheres. A gente tem aqui em Minas a Tabata Polini, que é a apresentadora do Rolê dos Gerais, que agora já está no Fantástico, mulher negra, empreendedora, periférica. A gente tem, como eu falei, a Raquel Maia, né, que é um grande nome, que está contando a sua história aí. E a gente tem uma Isa, a gente tem uma Jojo Todinho, a gente tem essas mulheres que estão levando a periferia para frente. Então, se a gente falar lá atrás, eu vou te falar que as escritoras meteram o pé na porta, literalmente. Não vou te falar que foram lá na fechadura e abriram, não. As escritoras meteram o pé na porta e falaram, cara, eu sou, sim, a sua cozinheira, a sua faxineira, mas eu quero aprender a ler, eu quero aprender a escrever, e mesmo que você não queira, eu vou fazer. E quer queira ou não, eu escrevi um livro, e esse livro saiu e virou o mais vendido da época, né? E eu acho que essas mulheres fizeram toda a diferença e começaram ali a escrever as nossas histórias e a gente está seguindo. Uau. É isso, bem por aí. Tá mudando essas histórias, graças a Deus. Graças a Deus. Ju, as mulheres negras, elas enfrentam, além do preconceito do racismo, elas enfrentam também o preconceito de gênero, que mulher, de forma geral, enfrenta.
né? Esse preconceito de gênero. O que você pensa disso? Eu vou te responder te dando um exemplo. Eu me formei comissária de bordo com 22 anos. Era um sonho. Eu queria muito eu queria muito voar. Eu achava muito chique ser comissária de bordo. Correto é falar comissária de bordo, não aeromoça. E eu tinha uma vontade muito grande, então eu investi na minha carreira. Eu fiz um curso que não foi barato. Eu fiz um teste de sobrevivência na selva que não foi fácil. E eu fui para São Paulo fazer teste nas empresas que não foi fácil. E eu não passei em nenhum. Não fui aprovada em nenhum teste. E eu tinha colegas da minha turma, colegas brancas, louras, dos olhos azuis, colegas brancas do cabelo preto, que estiveram comigo nesses mesmos testes e elas me perguntavam, não sei por que você não passou, a gente fez o curso na mesma escola, a gente vem com o mesmo currículo, por que você não passou? E eu estava muito bem vestida, eu pensava, gente, será que eu estou mal vestida? Não, a gente sempre era padrão, e de terno, muito bem maquiada, e eu não passei em nenhum teste, inclusive fiz teste nessas empresas bem famosas, e numa ocasião de um teste, um dos donos da empresa enfiou um cartão dentro do bolso do meu blazer. E aquilo fez com que eu me sentisse muito mal, eu me senti incomodada, eu tive uma repulsa com relação àquilo, porque eu não passei no teste, mas o cartão dele estava no meu bolso. Então, ele não queria me ver como comissária de bordo da empresa dele, mas quem sabe um programa. E isso me desmotivou. Eu acho que eu consegui responder a sua pergunta. Isso me desmotivou, me deixou muito triste. Eu volto para Belo Horizonte arrasada, porque eu vi outras colegas entrarem e eu não consegui entrar. Até que alguns anos depois, eu não identifiquei aquilo não foi assimilado para mim, porque eu não tinha tão claro na minha cabeça a palavra preconceito. E aí, alguns anos depois, eu fiz uma releitura desse acontecimento e eu entendo que ali a Juliana profissional não fazia diferença nenhuma, mas quem sabe uma mulata gostosa fazia diferença para ele, certo? Então, são esses tipos de situações que a gente passa desde que se entende por gente, né? A mulher brasileira, morena, que chama atenção, ela é muito bem vista, mas às vezes não para ocupar aquele lugar que poderia ser dela por merecimento e por competência, né? Então, eu entendi isso, mas eu fui entender isso muitos anos depois, Silmara e Sil, porque uma menina de 22 anos não tem esse olhar, né? Não, e aí, 18 anos depois, eu recebo um convite de uma amiga, assim, a hora que você quiser, você pode voar com a gente, é só você renovar seu certificado. E aí eu já não quis mais, passou a vez, eu já era outra Juliana. Eu agora estou voando de outra forma, muito obrigada. Eu vou apenas usar para poder ir para as minhas reuniões. Isso. Então, assim, são situações que não podem ser esquecidas, mesmo que a leitura seja, entre aspas, tardia, né? Porque, infelizmente, a gente que vem de família humilde, de família de pais que sempre trabalharam muito, não tiveram muito tempo para estar junto, se eles não estavam juntos, como que eles iam explicar para a gente o que é racismo? O que é preconceito? Eu sempre ouvia dos meus pais assim, minha filha, fica quietinha, deixa isso para lá, mantém seu serviço. Mantém seu emprego. Até um dia que a gente vai para uma sala de aula, enquanto os professores meio porra louca que te ensina, não, você tem que correr atrás daquilo que é seu, independente da cor da sua pele, e aí a gente vai. Claro que com muito orgulho de toda a educação que os meus pais me deram, mas eles também não receberam lá atrás aquela força para gritar contra o racismo e contra o preconceito, né? Então, o que eu recebi hoje, eu passo para minha filha, que passa para o outro, que passa para o outro. E aí são gerações de pessoas que vão quebrando preconceitos e barreiras. Exatamente. Isso. Fantástico. Tem que quebrar mesmo, né? Quase que a gente voou com a Ju, né? A Juliana não voou, mas a Juliana foi ser gerente de banco, a Juliana foi ser diretora de desenvolvimento econômico, a Juliana foi ser consultora, a Juliana foi ser apresentadora, a Juliana foi ser uma pancada de coisa.
Por isso que você não foi voar, Ju. Você ficou aqui com a gente. Agora do empreendedorismo, só isso. É isso aí. Seu gol era outro. Ju, então, para finalizar aqui a nossa entrevista, antes do jogo rápido, aproveitando o gancho da última pergunta que a Sil fez, o empreendedorismo feminino, então, no Brasil, ele expõe um abismo entre a mulher negra e as brancas. Qual que é a sua visão, assim, que você deixa para a gente, né, finalizando a nossa entrevista aqui com você, em relação a esse abismo do empreendedorismo feminino? Uma forma, assim, que a gente pudesse acabar com esse abismo entre as mulheres negras e brancas. E se ele colocar existe, cor. De repente, né? Colocar cor. Onde tem cor, não existe diferenças, né? Não tem esse negócio de, porque eu sou negra, eu não vou. Mas desde que quem esteja nas duas pontas do abismo estejam dispostas a se dar as mãos. Quando a gente se dá as mãos, a gente se fortalece. E aí, se eu ganho 1.000, você ganha 1.000 também. Se eu ganho 20.000, você ganha 20.000 também. Dinheiro está aí para ganhar, para perder. Mas aí, quando a gente está forte, a gente pode ir muito mais longe. Esse abismo ele é estrutural, sabe, Sil e Sayô? Ele já vem de uma sociedade racista, mas que não por isso ele tem que permanecer. Para isso, precisa se ler muito, estudar muito e, acima de tudo, ouvir. Ouça o que o outro está te falando, para que em algum momento você possa praticar tão danada da empatia, que nada mais é do que sente a dor do outro, você vê como que é ruim e como que dói, e como que você pode ajudar, certo? Então, eu penso que esse abismo, ele está encurtando, as distâncias estão encurtando. Daqui a pouco ele não vai existir mais, se Deus quiser. Colocando cor. Colocando cor, mais cor. Mais cor, isso aí, bacana. Sil, agora eu quero ver o que a Ju vai responder. Vamos pro nosso jogo rápido. Jogo rápido. Ju, gente, o jogo rápido, ouvintes, que dó, tá um papo tão bacana, mas vamos fazer o quê, né? Ju, o jogo rápido, o que é o jogo rápido? Eu vou te perguntar, nós vamos te perguntar, e você responde o que vem na cabeça. Não precisa pensar, nós não queremos que você pense, é o que vem, tá bom? Então, vamos lá, 1, 2 e já. Eu faço a primeira pergunta. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. Isso é uma fala da Leila Gonçalves. Fala aí. Preconceito. Cor, bota cor aí, gente. Bota cor. Protagonismo negro. Em alta. Uau, bacana. Sucesso. Saúde. Nossa. Empoderar mulheres negras. Uma pega a mão da outra. Vamos embora. Uau. Seu maior legado. Minha filha. Sabia. Minha filha é meu maior tudo. E a última aí, ó, você tá saindo super bem, tá? Tudo que temos é o agora. Sempre. Sempre. O agora sempre. Uau, que bacana, Ju. Muito fácil, Ju. Você saiu. Já acabou? Acabou. Tranquilaço. Ó, agradecer demais, tá? Esse bate-papo. A gente fala entrevista, mas é um bate-papo. Essa é a questão da gente aprender muito com vocês, né? Nossos convidados. Sempre, cada um um convidado especial que vem aqui, que traz um conteúdo dentro do que né, do seu segmento, que vivenciam, né? Tudo que falam aqui. Então, Ju, muito obrigada. A gente, assim, amou a sua presença, a sua disponibilidade, seu carinho, confiança, né? No nosso lugar de fala. Eu e a Sil, assim, somos suspeitos, mas nós adoramos você, te acompanhamos, vemos como que você é uma grande mulher, uma grande profissional. Parabéns. Mas antes de você se despedir da a gente quer ir, porque os ouvintes estão aqui, ó, clicando aqui no WhatsApp da rádio, querendo saber como que faz para fazer contato com você, como que você pode trabalhar nas empresas deles, né? Nos treinamentos.
E como que faz para te achar aí nas redes sociais e como que está sendo o seu processo aí de empreendedora para a questão de trabalho? Gente, para me encontrar, pode ir lá no meu Instagram, @Juliana Moraes Pereira. Meu Facebook também, diz que Facebook é só para depois dos 40, que quem tem menos que 40 não quer Facebook. Eu amo Facebook. Meu Facebook é Juliana Moraes Pereira também. E aí vocês me encontram lá, vocês vão ter acesso a toda a minha trajetória profissional, vocês têm acesso lá ao meu curso online, que está na plataforma Hotmart, disponível para todo mundo. E quem precisar, me chama no direct, que eu atendo rapidamente, tá? Para dar palestra, consultoria, enfim, tomar um cafezinho, né? Porque ninguém é bobo. Tá bom? É isso aí. Pão de queijo e tudo, hein? Um pãozinho de queijo. Ô, Ju, eu quero te agradecer muito também. Você está de férias, você teve essa confiança de nos receber. Muito obrigada, viu? Depois nós vamos te convidar para outros assuntos interessantes para estar vindo aqui no Lugar de Fala, tá? Obrigada mesmo, Ju, do fundo do coração. Muito obrigada, ok? Eu que agradeço. Eu que agradeço e estou à disposição de vocês para os próximos convites. Tá legal. E aproveitando, pessoal, eu gostaria de agradecer nossos apoiadores, nossos parceiros. E se você desejar ser um deles, trabalhar com a gente, nós vamos ter o maior prazer em trabalhar juntos. Saiu, fala para o pessoal, para os ouvintes e para os seguidores, como faz para nos encontrar nas redes sociais. Por favor. Isso aí, ó, essa entrevista a gente falou inicialmente, ela vai estar passando, né, na Rádio Empreendedora Web, mas também vai estar lá no nosso canal do YouTube, que é o Lugar de Fala, com Saio e Sil, e nas nossas redes aí do Instagram, que é o Lugar de Fala, Senta Aqui Fala. A gente está recebendo muitos feedbacks, a gente adora quando vocês mandam sugestões, dicas e pedem entrevistas aí que indicam alguns convidados para poder falar com a gente. Esse tema foi mesmo indicação de uma das nossas seguidoras, e aí a gente foi planejar, né, as nossas entrevistas e veio Juliana Moraes. Aí veio assim na nossa cabeça, ela que tem propriedade para falar sobre o assunto. Então, vocês podem entrar em contato com a gente na nossa bio também, tá? Tem um link para você baixar para ver o programa da rádio, tem um contato da Sil, da Sayô, para ser patrocinador, então é só chamar a gente lá nas nossas redes, que será um prazer atendê-los, gente. Muito obrigado mais uma vez pelos ouvintes, pela atenção de todos vocês aí sempre, toda semana com a gente. Pessoal, chegamos ao fim, que pena, que dó, Juju, tava bom demais, mas olha, tenha uma excelente semana. Segunda-feira nós estaremos aqui de volta, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal e no nosso programa Lugar de Fala. Um beijo! Tchau, gente! Tchau, tchau!